ao vivo. Boa noite, pessoal. Tô aguardando aqui o pessoal da live chegar, beleza? Pra gente poder começar. Tá aqui na base. Deixa eu ver aqui o pessoal também. Bem-vindo, Tará. Bem-vindo, Anderson. Espera que eu vou te adicionar aqui, Anderson. Parece. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite, Bruno. Beleza? Vamos dar só um tempinho para mais gente entrar na live, beleza? Você retweetou aí? Ok. Programou? Só um minutinho que eu tô tentando conectar o fone de ouvido. Não, dá para mudar o tipo de tela, ó. Nossa, que horrível. Socorro. O que eu fiz? Ah, aqui, ó. Voltei ao normal. Ufa. Rafael, bem-vindo. Heron, bem-vindo. Ó, entrou uma galera. Bora começar então? Bora. Bora. Pessoal, deixa eu só tirar Sim. aqui a figurinha. Aí, consegui tirar a figurinha. Porque eu sou leigo aqui, ó. Abri a figurinha, eu não sabia tirar. Então, primeiramente, bem-vindo, Anderson. Bem-vindo, pessoal que está acompanhando. As perguntas vão ficar abertas, beleza? Fiquem à vontade de fazer perguntas nos comentários para o convidado. Que a gente puder responder, a gente vai responder. Gostaria só de saber se a câmera tá boa para a gente poder começar. Bora. A câmera tá boa, Anderson? Tá ótimo. Perfeito. Então, inicialmente, gostaria de apresentar Anderson Rocha. Anderson, se apresenta para o público, por favor. Olá, pessoal. Eu sou Anderson Rocha. Sou presidente do Diversidade Bahia, do MDB Diversidade Bahia, o núcleo do MDB, do Movimento Brasileiro Democrático Brasileiro, na verdade. Eu fui candidato a vereador nessas eleições, um dos mais jovens, né, com 21 anos de idade, pelo mesmo partido aqui em Vitória da Conquista, juntamente com na chapa, né, do prefeito Wesley Guzmão. Bem-vindo, Hakumata. Bem-vindo, Fera. Beleza, galera? Vamos lá. Então, Anderson, fala aí pra gente como é que foi sua primeira candidatura a vereador? Bruno, para mim foi uma experiência fantástica, incrível. A gente, quando topou o desafio, eu falo a gente porque foi um grupo, né? Inclusive você fez parte disso. A gente sabia o que nós iríamos enfrentar, né? Nós já estávamos cientes de todas as dificuldades que nós teríamos. E mesmo assim, a gente encarou o desafio. Inclusive foi o nosso slogan de campanha: eu topo o desafio. Porque realmente é um desafio você entrar na política como ela está hoje, ainda mais a nível municipal, uma campanha para vereador que é muito concorrida mesmo, e é onde rola todos aqueles esquemas, né, toda aquela velha prática política em busca de votos, etc. Então você está entrando dentro de um sistema bem complexo. E a gente estava sem recurso nenhum financeiro, né? A gente não utilizou o fundo partidário, a gente não conseguiu nenhum investimento, a não ser os santinhos, né, os materiais impressos que começaram a chegar no final da campanha, na reta final. E o tempo de campanha também, que já era bem curto, tinha toda a limitação da nova atualização das leis da Justiça Eleitoral, né, as leis eleitorais, e ainda tinha a pandemia, né, que já colocou várias limitações. Então, se era desse jeito, passou a ser assim.
E toda hora o TRE estava mudando a regra do jogo durante o jogo, né? Então, uma hora podia entregar santinho, outra hora não podia entregar santinho. A gente acompanhou muito isso, como estava sendo difícil. A gente não podia fazer reuniões para poder aglomerar gente. Então, como que a gente poderia fazer a nossa campanha, sendo que a gente não poderia realizar uma reunião no bairro, né, em uma comunidade, alguma coisa assim do tipo. Então, você teria que falar de um em um. E as pessoas sempre falavam, né, campanha de vereador é isso aqui, ó. Você conversando com a pessoa, dialogando com a pessoa e pedindo voto. E a gente abusou muito das redes sociais. Claro, a gente não pagou impulsionamento para poder chegar em outras pessoas, né? Pessoas que não nos conheciam ainda. Né? Infelizmente, a gente perdeu muito com isso. A gente contava muito com o compartilhamento das pessoas, né? Com o engajamento das pessoas. E a gente conseguiu fazer um movimento muito bom. A gente cresceu muito nas redes sociais desde o início da campanha. A nossa audiência cresceu muito, né? E a gente estava produzindo um conteúdo com qualidade, utilizando as ferramentas que nós tínhamos, o celular e o celular. Todos os aplicativos que a gente baixava, editava, legendava e etc, entendeu? Foi tudo feito pelo celular. Então a gente conseguiu fazer muito, muito mesmo. E no resultado, nós tivemos 183 votos. 183 votos são muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso. A gente conseguiu isso com todas essas condições. Se a gente tivesse condições melhores, com certeza o nosso resultado seria bem melhor, não é verdade? Então, esses votos, para mim, para nós, representam muito. E apenas no começo. Porque uma coisa é você estar apoiando um candidato político, outra coisa é você ser o candidato político, você está na frente, você está numa coordenação, você sabe quais são as dificuldades, né? O que você precisa enfrentar, como é que é a concorrência, etc. E todo o esquema de marketing, né? Os planos de governo que você tem que fazer, você tem que discutir as leis trabalhistas, tem que estar as leis que você irá, né? Os seus projetos de lei. Então, você tem que saber o que vai ser feito. Então, a gente saiu bem mais forte do que isso. A gente conhece como que é a vitória da conquista, de fato. A gente visitando as pessoas, olhando olho no olho, elas falando as dificuldades que elas precisam, que elas enfrentam no dia a dia, e a gente procura nas soluções para poder resolver isso. Então, a gente já sai com outra visão. A gente já tem, sabe, uma outra visão para o nosso futuro. E o desafio continua. Essa não foi a última, né? Vai vir muitas eleições por aí e a gente está envolvido cada vez mais no sistema político do nosso país, começando aqui, em Vitória da Conquista. Perfeito. Deixa eu só dar uma saudação especial aqui para a Fera. Bem-vindo à live, Fera. Saudades. Eu manda um WhatsApp para mim. Me chama depois que a gente conversar, Fera. Deixa eu dar aqui um oi para ele. Eu sei que ele gosta de política e tá sumido. Então, e fora isso, na sua opinião, qual foi o maior aprendizado que você tomou nessa jornada? O maior aprendizado? Exato. A gente poderia dizer assim, que é uma coisa que a gente já estava levando, né, à frente. Aquela coisa de fazer a política com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade, né? E sem aquelas velhas práticas políticas, né? Prometer algo que é impossível, comprar voto. A gente recebeu vários pedidos inusitados. Tinha reforma de cemitério, até pessoas querendo bolo de arame, né? Rolo de arame e madeiras para poder fazer cerca de fazendas, de roças e etc. E muitas pessoas utilizando também a máquina, pedindo a máquina, né, para ser utilizada. Então a gente viu que o nosso sistema está muito viciado ainda. Nós estamos em 2020 e a nossa política está como se fosse da década passada, né? Do século passado, digamos assim. Então é um processo muito viciado. Então, para você chegar em trazendo uma novidade assim, é uma construção, porque depende muito do território, né? Depende muito do conhecimento das pessoas e etc. Então, o que eu aprendi na política é isso. A gente precisa muito trabalhar com as pessoas, não é só na campanha política, mas fora também, conscientizá-las, né? A gente precisa, através da comunicação, acho que isso que dá para poder fortalecer, para poder dizer que a gente pode fazer algo diferente, né? E política não é só isso, essas velhas práticas, elas não são mais normais, né? A gente tem que desnormatizar isso. E tá uma prática normal. E a gente viu muitos vereadores, né, conseguindo um alto índice de votos por conta disso, abusando disso, né? Bem-vinda à live, Larissa. Anderson,
vamos analisar aqui alguns dados. Você foi o pré-candidato a vereador que mais cresceu nas redes sociais. Quando a gente olha as contas do partido, você foi o que menos gastou, você não gastou R$ 1, foi o que mais cresceu. No meu ver, isso mostra que você tem uma proposta consistente. Mas onde você acha que você errou para essa proposta consistente não ter atingido majoritariamente a população consistente? A gente não tinha mídia, espaço na mídia. Alguns blogs, por exemplo, a gente entrou em contato com vários outros, apresentando nossas propostas e tal, a gente não ganhou visibilidade, né? E a gente precisa de ter audiência para isso. A gente começou a conquistar isso ao longo da nossa jornada, né? Um foi passando para o outro. Né? E, infelizmente, não foi o tempo suficiente em 50 dias para que isso acontecesse. Né? A gente, estando na rua e nas redes sociais, a gente não conseguiu alcançar um grande número de pessoas para poder acompanhar todo esse processo, né? Saber como que a gente começou, o que que a gente estava utilizando, né? Acompanhando a nossa jornada desde sempre. Então, acho que isso foi uma dificuldade. A gente precisava, sim, de um investimento, né? A gente colocou a vaquinha também, acho que nenhum candidato, quase nenhum, conseguiu recursos através dessa vaquinha online. A gente vê em outras cidades, né? Cidades grandes, né? Isso acontecendo, as pessoas recebendo doações, as pessoas engajadas mesmo, investindo, né, em candidatos jovens e que também traz uma nova política, né? Aquela de não usar o fundo partidário ou, ou não usar o fundo eleitoral, né? Que são diferentes, algo coisa assim do tipo. E a gente estava com essa dificuldade, pô, porque a gente precisava realizar um investimento, assim, principalmente no engajamento nas redes sociais, para a gente poder chegar nas outras pessoas, né? E a gente estava com essa dificuldade. A gente não estava envolvendo também com polêmicas, porque uma coisa que gera muito são as polêmicas. E a gente não estava querendo fazer isso, a gente não estava atacando ninguém, a gente estava trazendo uma política do diálogo, do equilíbrio, né, da diversidade, com propostas sérias, para poder enfrentar todos os desafios que a sociedade irá apresentar e que apresenta ainda. Então a gente meio que ficou assim invisibilizado, né, por conta da questão da mídia mesmo. A gente não estava tendo cobertura midiática. Enquanto uns, poxa, tinha blogs que cobriam visitas, visitou tal bairro, realizou evento em tal bairro, conversou com o prefeito, uma coisa assim do tipo. Então eles tinham essa visibilidade também, né? E outra coisa também, a gente não pode deixar o papel das lideranças, né? O papel das lideranças. A gente estava tentando articular com algumas lideranças e a gente conseguiu, sim, algumas. Mas outras, o que, que elas pediam? Anderson, dinheiro, né? Quanto que eu vou ganhar nisso e tal. Eu vou querer um emprego depois, emprego para mim, para o meu filho, para minha mulher, para os primos, para esse povo todo. Né? Então tinha essas negociatas. Né? E eu via muitas lideranças assim, elas meio que vendem os sonhos do seu povo, entendeu? Porque eu estou me vendendo para você, Bruno, você vai pagar esse X e eu vou te apresentar para esse tantão de pessoas aqui para você conseguir os votos dela. Né? E a pessoa, ela recebe você como se fosse um candidato honesto, um candidato com compromisso e etc. Né? Então, eu confio em fulano, então eu vou confiar em você e vou votar em você, entendeu? Então acabavam sendo vendidas. E a gente via muito isso. A gente via muito isso. E a compra de votos foi meio que escancarada. As pessoas estavam fazendo isso na nossa frente, entendeu? Comprando votos na nossa frente. No dia da eleição também, as pessoas lá comprando votos. Quantas pessoas foram presas por conta disso? Quantas pessoas foram atuadas por conta disso? Entendeu? Então a gente viu que nessas eleições, eu não sei se só foi nessa, né? Acho que já vem desde sempre, é uma coisa que se tornou tão natural que as pessoas estão, né, agindo assim de forma natural. Então, vem desde sempre isso. E foi isso que a gente percebeu. Então, agora a gente já sabe como que funciona realmente a manha, né? Como é que funciona o processo e com quem a gente está lidando, porque aqui a gente tem muitos políticos velhos, bem antigos, e já tem todo esse conhecimento, né, de como agir na política. Pô. Quais são as manhas para você conseguir alcançar 2.000 pessoas? Dentro disso, outro questionamento. Uma pauta que você bateu muito foi a questão da reforma administrativa. Você foi o único pré-candidato que declarou falência da Câmara em breve e que é necessária uma reforma dentro das finanças da Câmara. Por que essa pauta foi essa pauta-chave?
E qual a importância disso? O que é que gera esse problema? Olha, a gente traçou um caminho para poder ser seguido dentro da Câmara, caso fôssemos eleitos durante os 4 anos. E a gente decidiu as prioridades, né? Uma leva a outra. A gente primeiro precisava arrumar essa casa. A Câmara de Vereadores, ela tem gastos desnecessários, enquanto a gente está precisando gastar com outras coisas muito necessárias, principalmente agora na época de pandemia. E alguns gastos assim que eu acho um absurdo e não vejo ninguém protestando a respeito disso. Por exemplo, um vereador, né, ele recebe aí R$ 900 em média, gasta R$ 900 em média por mês de gasolina no seu automóvel. Ele tem direito a 200 litros de combustível, né, durante o mês. Ele já recebe um salário de R$ 12.000 que com os descontos cai lá para 9. Mas é muito, já dá para você bancar o seu combustível. Por que ele tem que ser pago com dinheiro público? Né? Vejam isso, se a gente for fazer um cálculo aí de R$ 900, que é em média, né? R$ 900 durante 12 meses, esse dinheiro dá para poder investir em quê? Em várias outras coisas, né? E a gente tinha que fazer uma reforma administrativa, a gente tinha que diminuir o número de direitos de assessores parlamentares, né? Não é o nome assessor parlamentar, mas são os cargos que o vereador pode indicar. São 23 por vereador, não é isso? É por vereador, são 21 vereadores lá dentro da Câmara. Eu posso nomear 6, outro pode nomear 2, e outro pode nomear 23 pessoas. Fora isso, aquelas pessoas que eles conseguem indicar para dentro da prefeitura, pô. Então tá virando uma cabide de emprego o negócio. E isso é desnecessário. A gente vê o impacto na folha dos 20 milhões e meio que foi destinado para a Câmara no último ano, no orçamento, 70% é só para pagamento, só para folha de pagamento, entendeu? Então a gente vê que quais são as prioridades da Câmara, pô? O que elas estão fazendo? Eu estou vendo elas produzindo muito pouco e gastando muito. Olha só, quando a gente chegou no tempo de pandemia, muitas medidas poderiam ser tomadas para ajudar a nossa população e vários segmentos, principalmente o comércio. Olha só o exemplo de Salvador. Salvador estava distribuindo cesta básica. Vitória da Conquista não pode dar cesta básica. Por quê? Vitória da Conquista, ela tomou a iniciativa usando o kit escolar, mas não era uma cesta básica. Porque a lei não permite, a lei de benefícios eventuais não tem lá dizendo que Conquista pode dar cesta básica em caso de calamidade pública. Salvador pode. Entendeu? Então, por que a nossa lei não foi imediatamente atualizada? O Conselho de Assistência Social já bate nessa tecla há vários anos, muito antes da pandemia acontecer, e a Câmara tinha que estar atualizando isso de forma emergencial, e não foi feita. Salvador deu auxílio emergencial. Eu acredito que em Conquista não poderia dar esse auxílio emergencial por conta do impacto na folha, no orçamento, nos gastos públicos. Mas Vitória da Conquista poderia ter uma lei também que permitisse que esse auxílio pudesse ser dado também, entendeu? Salvador suspendeu a vistoria dos táxis, a cobrança da vistoria. Conquista nem se preocupou com isso, entendeu? Quando teve uma atualização de uma lei emergencial, foi o executivo que mandou para a Câmara para poder resolver, e foi a respeito do Conquista Criança, a Bolsa Incentivo. Porque lá diz que para o aluno receber a bolsa, ele tem que estar presente 85% das atividades, né, das atividades lá do programa. Então, isso ia impedir, já que as aulas estavam suspensas, então, como que eles iam receber a bolsa se precisa ter 85% da frequência? Então, o prefeito, quando ele foi comunicado, fez o projeto de lei e enviou para a Câmara pedindo urgência para ser aprovada a suspensão desse critério. E assim foi feito e foi mantido, né, o direito à bolsa incentivo aos alunos. Então a gente viu isso, que a gente tinha que destinar algumas prioridades, né? Desde a reforma administrativa até a atualização de todos os planos. Está indo para a Câmara agora o plano, nos próximos anos, né? O plano diretor urbano, meio ambiente, turismo, igualdade racial e etc. Vários planos que vão deixar a nossa cidade de uma maneira administrativa, assim, que a gente possa ver as diretrizes, né, e que caminho seguir
para essas pautas durante todos os anos. O governo municipal está com essa visão, né, de conquista quando completar 200 anos, que é daqui a 20 anos. Então a gente precisa ter uma cidade mais sustentável, uma cidade mais desenvolvida, né, e que tenha um controle administrativo. E isso vai ser muito importante. Certo. Outro, só fazer uma ressalva dentro do Falando muito. comentário. Para quem não sabe, quando a pandemia iniciou, vou começar por 2019, o gasto da Câmara era 17 milhões e meio. Durante o ano de pandemia, o Poder Executivo, no caso a Prefeitura, teve um abate de 30% dos valores, só que a Câmara aumentou em 3 milhões o gasto. A gente na pandemia, cheio de problemas, principalmente a comunidade mais pobre precisando de uma bolsa emergencial de alimentação, e simplesmente a Câmara engavetou o projeto, engavetou a reforma administrativa e as pensões de salários, e aumentou em 3 milhões o gasto, fechando em 20 milhões e 850, 3 milhões e 150 mil aumentou, viu? Dentro disso, o que chamou muita atenção, não apenas o engavetamento da lei de reforma de gastos, mas também foi... Pera, só dar aqui bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, João. Fique à vontade. Dúvidas? Bem-vindo, Sinara. Qualquer dúvida no comentário. Não apenas aumentar o número de gastos, mas quando você pega os gastos, é terrível. Os caras conseguiram gastar 600 mil reais com vale alimentação. Os caras recebem salário, a gente dá R$ 600 mil. Então, os caras recebem salário, eu pago o almoço dos caras, ainda tem o valor da gasolina, tem valor de consumíveis, lápis, borracha, essas coisas, foi mais meio milhão de reais. Cara, é dinheiro jogado no lixo. É definitivamente dinheiro jogado no lixo durante a pandemia. Em média, não vou nem citar salário de funcionário, mas teve 3 milhões de gastos de benefícios para vereadores durante a pandemia, que é terrível. Uhum. Anderson, acho que tá um barulho alto onde você tá, viu? Pra te avisar. Não sei se é aí. Puxar aqui a janela, os Então, gritando lá fora. não apenas a Câmara não passou reforma administrativa durante a pandemia, não fez corte ou redução de salários, como aumentou os gastos, sendo que o pessoal estava sem trabalhar. A Câmara passou meses fechada sem trabalhar. Os caras não conseguiram aumentar o gasto. E simplesmente eu não vi nenhum partido, nenhum bloco dando evidência a isso. O que é terrível para a Conquista, porque a Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, cara. Então, o que eu penso? Se nenhum partido efetivamente deu visibilidade a esse problema, e principalmente quando o presidente da Câmara Municipal guardou o projeto de lei, ao qual visava a reforma administrativa e a redução de benefícios, significa que todos estão juntos nisso. Então, entrar com uma proposta de reforma administrativa numa situação, numa cidade assim, é muito complicado e as pessoas não entendem essa dificuldade. Exatamente, exatamente. Então a gente vê assim, eu vejo muitos vereadores preocupados com obras, né, com ruas limpas, mas eu não vejo aquela preocupação com a administração, né, com as políticas públicas para as populações vulneráveis, né, com o andamento, né, das condições de trabalho do executivo. Então, eu vejo assim, tipo, qual é o nível técnico da Câmara de Vereadores que nós temos hoje e agora, né, a gente tomara que me surpreenda com os novos personagens, né, que entraram ou que estão de volta, porque não foram muitos que entraram de novos, apenas alguns estão de volta. Como que vai ser os próximos 4 anos? Porque vai chegar na Câmara o plano diretor urbano, quantos ali sabem disso? Plano diretor urbano, plano de turismo, plano de mobilidade urbana, né, o plano de igualdade racial, o plano disso, o plano daquilo. Porque é um documento que lá coloca as diretrizes, né, de que sociedade nós queremos para o futuro, de que cidade queremos para o futuro e etc. Nosso desenvolvimento social avançou muito nos últimos 4 anos, graças aos técnicos que estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas algumas pautas precisam que o legislativo
trabalhem, mas a gente não vê essa iniciativa, né? O vereador assim, ó, puxa para cá que a gente vai trabalhar nisso. A gente não vê iniciativa, porque esses planos e uma reforma administrativa, de maneira geral, dentro da prefeitura ou dentro da Câmara, poderia ser tomada a iniciativa dentro do legislativo municipal, né? E a gente não vê essas ações. Então, tomara que me surpreenda muito os próximos anos da Câmara. A gente queria estar muito lá para poder provocar isso, né? Mas quem disse que nós, do lado de fora, não iremos provocar também? Né? Nós estamos aqui, nós vamos influenciar sim, nós vamos dialogar com esses personagens, porque nós, sem mandato, não duvidem, podemos fazer coisas grandiosas, né? A gente aqui manifestando, a gente indicando, né, sugerindo, conversando, dialogando, a gente pode conseguir fazer essas coisas. Sua voz, Anderson, tá cortando, viu? Aproveitar. Bem-vindo, Ageu, bem-vindo, Beta. Dúvidas, podem mandar nos comentários as perguntas, nós vamos responder. Anderson, sua voz cortou, viu? Fala alguma coisa. Viu? Só um minutinho, porque Melhorou. Olha, dos nomes que entraram, eu vou ler aqui uma pergunta, mas antes que você responda, eu queria completar. Que é o seguinte. O que vocês acham dos vereadores que vão atuar na Câmara em 2021? Vamos lá. Inicialmente, foi um problema muito grande dessa magistratura, não só em Conquista, mas em todo o Brasil, que foi a manutenção dos antigos vereadores. Devido ao Covid, as pessoas ficaram no medo de apostar no novo e simplesmente quase todos os vereadores eleitos aqui em Conquista foram vereadores antigos e, para piorar, os novos que entraram trazem consigo políticas ainda mais antigas. Então, eu diria, na minha opinião, não sei se Anderson discorda, mas a Câmara que vai entrar em 2021 vai ser uma das piores da história de Vitória da Conquista. Independente de partido A ou B, assim, geral. Então, isso é uma coisa que eu tenho receio, ao qual eu acompanho bastante a questão da Câmara, e essa novidade acaba deixando muito a desejar. Porque são vereadores que trabalham com a política assistencialista e não a política administrativa. Qual a diferença? Parte desses vereadores eles são conhecidos pelo quê? Cuidar de bairro, dar exame, dar vaga de emprego. Pera aí, galera, que tem um bichão aqui. Tem um bichão aqui pela janela. Pera aí, galera, socorro. Fui atacado aqui no meio da live. Tá aqui, ó. Pega aqui. Pega aí e joga lá no fundo. Eu peguei ele, tá aqui. Toma. Pega aqui onde eu tô pegando. Vai lá, leva ele pra lá. Foi atacado no meio da live, gente, por um monstro gigante. Acontece. Bem-vindo, Gusta. Bem-vindo, Caibaby Modo Infantil. Bem-vindo, Luciano. Dúvida, botem nas perguntas que nós vamos responder. Então, retornando. Nós temos vereadores políticas assistencialistas, em suma, na Câmara. O que é isso? É o populismo barato, sem administração, sem leitura, até pelos cargos de indicação nós notamos isso. E isso é independente de partido. Esse, para mim, é o problema de Conquista, porque não existe oposição de Câmara em Conquista. Porque na hora de ferrar a gente, parece que todos os partidos estão juntos, porque isso é incrível. É incrível como Vitória da Conquista, como a terceira maior cidade do estado da Bahia, está atrasado politicamente. E isso é uma coisa muito perigosa que nós temos que analisar. Beleza? Então, dentro disso, eu tenho uma visão muito pessimista da Câmara de 2021. Porém, você, Anderson, qual é a sua visão da Câmara? Respondendo aqui a pergunta que está no chat. Eu vejo uma Câmara que vai fazer muito barulho. A gente viu alguns personagens entrando, um está de volta e outro entrou agora da oposição, né? Tanto do PCdoB quanto ao PT. Eu acho que vai ser uma coisa muito barulhenta. Porque se antes a gente tinha só um personagem barulhento, imagina agora que a gente vai ter mais de 2, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero saber o que será discutido lá. Eu estou muito ansioso e com essa expectativa, né? Tomara que me surpreendam. Mas já começou, desde o dia da eleição até agora, já começou, né, o barulho. Né? E eu quero saber como é que vai ser. Pelo menos eu estou apostando que a gente vai ter um bom presidente.
né? Nós vamos ter um bom presidente. As pessoas estão articulando, os vereadores já estão articulando, e a gente já pode dizer que praticamente já tem a votação da maioria, que é Dudé, né? Dudé, ele é o mais sensato ali dentro, inclusive é do meu partido, e eu estou apostando muito nele, e eu estou confiante que ele vai ser um excelente presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, né? E vai receber muitos desafios, porque a gente vai encontrar uma Câmara, assim, barulhenta, né? E eu estou ansioso para saber quais são as pautas que eles vão querer discutir lá dentro. Bem-vindo, Matheus. Fique à vontade, dúvidas nos comentários. Então, vamos falar agora sobre essas eleições da quinzena passada. No primeiro turno, nós tivemos quase empate técnico, porém José Raimundo venceu Erzen, mas a partir do segundo turno nós tivemos uma virada muito grande, certo? Não só aqui em Conquista, mas nós tivemos esse índice de erros de pesquisas eleitorais ao redor do Brasil inteiro. Eu lembro quando saiu a pesquisa, até na época eu comentei contigo, que para mim pesquisa que tem margem de erro 4% não é pesquisa. Porque se a pesquisa tem margem de erro 4%, você pode ter empate técnico com 8%. Então isso, erro de 8% de pesquisa não existe. É matematicamente viável não pegar um número desse. Isso, na minha opinião, revelou quem mais perdeu nessa eleição. Para mim, quem mais perdeu nessa eleição foi o crédito do jornalismo. E para você, o que é que aconteceu no cenário político que houve tantas pesquisas erradas? Tanto, quando eu falo errado, gente, eu não me refiro a ter uma margem de erro de 1, 2, 3 já acho um pouco complicado, mas pelo 2%. Mas margens de erros de 10%. Isso não existe dentro de uma matemática de pesquisa quantitativa, não existe. Então, para você, Anderson, qual foi esse fenômeno? É o método de pesquisa? É o voto voluntário? É o que está tornando esse fenômeno, na sua opinião? Eu, particularmente, não acredito nessas pesquisas eleitorais mais. Porque, veja bem, Bruno, todas elas, a maioria sempre vem com erro. Elas nunca são, sabe realmente como é o cenário. E para mim, a verdadeira pesquisa eletrônica, a verdadeira pesquisa eleitoral são as urnas, né? Porque você vai ver a opinião de vários eleitores. Então, essa tentativa de ficar prevendo quem vai ganhar só serve para propaganda eleitoral. Isso não vai influenciar meu voto. Porque se aquele é um péssimo candidato, eu não gostei das propostas deles e ele está à frente das pesquisas, por que eu vou mudar meu voto? Vou votar nele, né? Eu tô assim, sabe, perdendo mais a credibilidade, eu não vejo mais credibilidade com as pesquisas eleitorais. Em Conquista, o Partido dos Trabalhadores usou a pesquisa eleitoral, todas as que foram do primeiro turno, como propaganda eleitoral. Quando não era um programa eleitoral repetido, era um falando sobre uma nova pesquisa que saiu, que apontava Zé Raimundo ganhando no primeiro turno. O engraçado é que o mesmo instituto, e divulgado no mesmo jornal, divulgou pesquisas em Salvador, e o governador Rui Costa criticou a maneira que estava sendo feito. E eu concordo com ele. Como que estavam sendo feitas essas pesquisas? Né? Você telefonando para a pessoa sem saber onde é que ela mora, qual é o perfil daquela pessoa e etc. Entendeu? Ele criticou bastante o método que foi feita essa pesquisa. Em Conquista foi feita a mesma coisa. Mas como em Salvador o candidato dele estava perdendo, ele deu visibilidade a isso, ele criticou isso, mas em Conquista, como diz estar ganhando, ele ficou calado. E ficou utilizando, abusando, mesmo elas sendo impugnadas pela Justiça Eleitoral, eles abusaram até o último minuto, até onde não podia mais, divulgando essa pesquisa, né? E acabaram passando uma grande vergonha. O resultado do primeiro turno já era esperado, né? Porque a gente tinha aí vários candidatos que tiravam votos de ESE. São candidatos que tiveram votos com a tendência centro-direita, né? Até a direita radical. A gente tinha gente que tirou votos disso. Vamos dizer assim, uma direita, né, radical. Não tinha candidatos que tiravam votos de Zé Raimundo, pô. Pouquíssimos. E a gente viu que aquelas pessoas que votavam, que não votavam em Ezen ou nos outros candidatos, mudaram seus votos para Zé Raimundo. A gente viu a quantidade pouquíssima que cresceu o candidato no segundo turno.
Erzin veio aí com uns 14 mil votos, porque a gente também tinha uma abstenção gigante que diminuiu, né? Que diminuiu. Então, a gente viu alguns eleitores que eles ficaram acomodados dizendo assim, ah, não, o homem já está ganho aí, vai ganhar no primeiro turno mesmo, e tanto faz eu ir votar ou não. Mas quando veio o segundo turno, todo mundo decidiu ir votar para que não desse chances a outro candidato, né? Deu a importância ao voto. A gente começou a fazer a campanha, o seu voto importa. Eu tomei a iniciativa de dizer, o seu voto importa, não deixe de votar, vá às urnas, porque isso é muito importante, né? A abstenção também elege as pessoas. E acaba que aquele representante sendo eleito por conta da abstenção não é o representante da maioria das populações, da população, né? Então vai ser um candidato com baixa representatividade popular. Então as pessoas precisam votar, precisam expressar a sua opinião política, precisam ir lá, ó, ficar na urna e digitar o que você quer para o futuro da sua cidade. Então o segundo turno já era um resultado esperado. Haveríamos sim segundo turno por conta dos candidatos, que tinha muitos candidatos fazendo oposição a Ezen, que era o atual prefeito, e que tirava votos dele. Né? Não tirava votos do PT, tirava votos dele. E, no segundo turno, a gente já esperava que seria o resultado de fato, né, por conta disso. Eu não sei o que aconteceu, porque o resultado do primeiro turno, Bruno, você viu, aqueles lá, acho que era 78 mil votos, né, 80 mil votos, uma diferença aí pouco de 3 mil votos. Algumas pessoas acharam que Zé Raimundo tinha chances de vencer as eleições. A gente viu uma campanha tímida da oposição durante o primeiro turno, mas quando veio o segundo turno, saiu todo mundo foi para a rua, ocupou as redes sociais, e batendo boca, e discutindo, né? A gente viu que todo mundo ficou animado, inclusive alguns líderes de partidos políticos acharam que eles estavam ganhos e foram fazer negociações, né? Em troca de cargos, né? E etc, o que pode rolar lá. E acharam que estavam ganhos, sem fazer uma conta básica de matemática, né? E olha só que surpresa, 14 mil votos. Eu, sinceramente, esperava muito menos por conta da abstenção. Mas teve 14 mil votos de frente. É muito voto, entendeu? E isso deixou todo mundo surpreso também, né? Só ler comentário de Beta. Eu não acredito nessas pesquisas, pois já vi gente manipular as pesquisas, respondiam o que queriam. Ô Beto, só uma observação, quando teve essa campanha, eu moro aqui na Vila Serrana e passaram duas entrevistadores aqui em casa. O primeiro foi uma entrevista normal, que eu voto, que eu não votaria no sei lá o quê. E o segundo foi um pouco estranho, porque ele perguntou quem eu voto. Tinha lá para ele marcar. Quem eu não votaria nem lascando. Eu não voto, eu não sabia responder no momento. Sabe? Porque quem eu queria que fosse candidato não foi. Então fiquei um pouco para trás. Mas eu sabia que eu não iria votar. Eu falei, eu não voto em José Raimundo, eu não voto em Maristela, nem a pau, eu não voto em Davi Salomão, nem a pau, entendeu? E o cara não quis marcar os que eu falei que eu não votava com certeza, entendeu? Sendo que tinha uma opção de pesquisa. No caso, o índice de rejeição. Ele não marcou meu índice de rejeição, entendeu? E saiu, entendeu? Isso eu achei um pouco estranho, entendeu? Só um comentário que aconteceu aqui comigo. Duas observações, Anderson, sobre o que você falou. Primeiro, sobre a questão da mídia, da pesquisa errada. A primeira pesquisa errada, ela tem dois pontos muito fortes na eleição. Primeiro, ela tira o voto útil do candidato, porque tem muita gente que gosta de votar em alguém que tem chance de ganhar. Então, se você tem uma pesquisa errada, você perde seu voto útil. E o outro, ele tira a desistência, porque muita gente fala, olha, meu candidato vai perder, para que eu vou votar? Então, querendo ou não, para mim, a pesquisa errada, ela consegue ser uma fábrica de fake news muito poderosa, entendeu? Porque, querendo ou não, embora Conquista seja uma cidade em que ela carece de participação política ativa, já que mais que metade dos eleitores conquistenses faltam na hora de votar, o que é terrível para a terceira velocidade da Bahia, ainda assim, os que não vão votar por causa da ausência de representação, aqueles que acreditam no caso, que seu candidato não tem mínima chance de ganhar, é enorme. E uma coisa que as pessoas não sabem é o seguinte, para eleger que alguém na Câmara de Conquista não precisa de muito voto. E isso é um fenômeno interessante. Uhum. Muitas pessoas não votam, já pensando que não dá certo em votar. Aqui com 2 mil votos você elege qualquer candidato. E as pessoas não sabem disso. Então a gente tem que levar essa informação. Outra coisa que eu queria te perguntar, Anderson,
foi relacionado ao gasto de campanha. Aqui em Vitória da Conquista, não só Vitória da Conquista, vamos lá. Em 2018, o PT iniciou com o plano de retomada do Nordeste, ao qual a maior parte do caixa destinado à campanha, o fundo do partido, retornou aqui para retomar as prefeituras do Nordeste. Porém, podemos dizer que foi um completo fracasso esse plano de retomada. Inclusive, Conquista, um exemplo, a qual o PT investiu legalmente mais de R$ 1 milhão e praticamente nem ao menos conseguiu a prefeitura. Se você pega o gasto de Erzen e o gasto de Zé Raimundo gastou mais que o dobro de Erzen. Inclusive, ele ultrapassou a lei eleitoral de gastos, ao qual a lei permite 650 mil e ele gastou 750 mil, o que já deveria ter sido multada a candidatura dele. Porém, a Justiça Eleitoral está dormindo, né? O que eu acho muito interessante. E para você, o que é que o PT está errando? O que está sendo esse fenômeno? Porque antes as campanhas eram movidas a dinheiro puro. Hoje, nós vemos um candidato que gastou quase R$ 1 milhão desse valor todo. Observação: 650 mil foram dinheiro público, viu, gente? Nossos impostos. Uma coisa que eu acho absurda é fundo eleitoral. E já ressalto aqui para quem está assistindo: quem faz parte do movimento político não usa R$ 1 de fundo eleitoral. Antes, por exemplo, não usou. Nada. É algo que é proibido, porque, para mim, a pessoa investe no que ela quer. Eu acho absurdo um candidato gastar R$ 650 mil numa pandemia com fundo eleitoral. É algo terrível. Essa também está errado. Essa gastou próximo de 70 mil no fundo eleitoral. Foi um valor bem menor, mas assim, eu considero isso errado, no período de pandemia. Mas como é que um candidato investe tanto e perde? Para você, onde é que o PT está errando, na sua opinião? Então, eles estão errando justamente aí, em acreditar que o dinheiro ainda elege, né? E Vitória da Conquista é uma cidade politizada, mas a gente percebe que é um fenômeno que está acontecendo a nível nacional. E tem uma frase que eu carrego comigo, que é a seguinte: mude, ou você será mudado. E o PT nunca muda. Nunca muda. Parece que está lá, ó, na formação política deles. Não sejam humildes. Pergunta. Né? Não aceitem opiniões divergentes. E eles não mudam nunca. Então, como que eles pretendem voltar, sendo que a nossa sociedade muda o tempo todo, a nossa política muda o tempo todo e eles não estão mudando de acordo com o desenvolvimento do país, sempre com as mesmas velhas práticas, né? Aqui em Vitória da Conquista, eles acabaram sendo tudo aquilo que eles dizem que não são. Eu vi isso de perto, eu sofri isso também, né? A arrogância em não debater projetos, mas debater fake news, né? Começar a ir para o ódio mesmo, com bate-boca mesmo, sem ter o poder do diálogo, pô. A gente viu muito isso. Quer ver um exemplo? Eles alegaram muito que o prefeito Wesley, que é do MDB, não dialoga com o governador Rui Costa. Mas ninguém pergunta por que Rui Costa não dialoga com Wesley. Eles colocam as pessoas como inimigo dentro da política, né? Ou você está comigo ou você não está. Se você é na oposição, então, ó, se fecha para você. E a gente viu isso nos últimos anos. Não mandam nenhuma emenda parlamentar para a Vitória da Conquista para o investimento de uma escola ou em uma rua ou coisa do tipo, porque diz que vai beneficiar o outro candidato opositor. Entendeu? Então, essa postura que eles estão tendo, uma postura corporativista, eles conseguem ser corporativistas, mas eles nunca mudam. E é isso, ou você muda, ou você será mudado, e eles estão sendo mudados. E eu acredito que o Brasil, ele não está mais de acordo com essa filosofia, e está mudando, né? A gente viu o resultado aí, o Brasil centralizou, agora está um negócio de equilíbrio, não tem esse negócio de ficar radicalmente desse lado, radicalmente daquele jeito. A gente quer uma coisa de diálogo, a gente quer ver o desenvolvimento. E esse filosofismo não cabe em Conquista, né? Que eles querem impregnar, e nós queremos saber o desenvolvimento, se as ruas estão sendo asfaltadas, se o atendimento, se os benefícios estão sendo oferecidos à nossa população de forma correta, né? De forma eficiente. A gente quer saber disso. Eu quero responder a pergunta de Beta Santos.
eu queria entender como funciona a eleição para vereador. Pessoas com mais votos não foram eleitas. Olha, primeiro eu tenho que explicar o seguinte, Beta. Eleição para executivo, no caso prefeito, governador e presidente, é voto majoritário, beleza? No caso, quem conseguiu mais votos, desde que esteja legalizado, entra, certo? Até aí você pega eleição para executivo, voto majoritário. Quem tem mais votos, ganha. Eleição para legislativo, nosso país adota o sistema de votação proporcional. Vou dar aqui um exemplo. Bem-vindo, Bruno. Bem-vindo, Fernando. Dúvidas, comentários. Bem-vindo, Marcel. Como é que é o voto de proporcionalidade? Vou dar aqui um exemplo bem claro. Tiririca. Lembra de Tiririca quando ele foi eleito? Tiririca recebeu 1,5 milhão de votos. Porém, para você eleger um deputado em São Paulo, você precisa apenas de 150 mil. Os votos não vão para o candidato, os votos vão para o partido, e o partido é que repassa para o candidato que ele quer. Então, Beta, quando você vota em um candidato, você não está votando do candidato. Você vai estar votando do partido, e o partido, de acordo com o número de votos que ele quer, ele redistribui e elege o número de membros que ele pode eleger. Vamos lá. O número de membros varia de acordo com o cálculo que é feito população, dividido por número de vagas e tudo mais. Mas basicamente é isso. Porém, por tradição, costuma-se eleger os que conseguiram puxar mais votos, para poder também manter uma fidelidade com o eleitor, entendeu? Mas isso não é regra geral. Então, por isso que não vale a pena para o cara só considerar a quantidade de votos para ser eleito. Ele precisa ganhar muito poder político para ser eleito. É um sistema que eu sou contra, porque para mim tem que existir uma forma de democracia direta, e por isso eu sou contra o sistema distrital, tanto para deputado quanto para vereador. Como é que funcionaria o sistema distrital de vereador? Você pega a Vitória da Conquista em regiões, vamos supor aqui, 14 vereadores, você divide em 14 regiões, e cada região elege um, diretamente. Minha proposta de intervenção seria essa, só que isso é muito complicado, é até constitucional, na verdade, só mudaria por PEC. Mas, na minha opinião, esse sistema que nós temos hoje em dia só mantém os antigos vereadores ainda no poder. Não estou nem dizendo que o trabalho deles é ruim, mas entrar gente nova com esse sistema é muito complicado, porque quem é o candidato novo, ele não tem acesso à máquina pública, a menos que ele tenha costas quentes. Ele, mesmo se ele conseguir voto, os votos dele podem ser um padrinho do candidato, entendeu? Já tem que ver o poder dele dentro do partido. Então, assim, é uma série de problemas para um candidato novo se eleger, entendeu? Mas é ir para a guerra, botar a cara a tapa e lutar por isso. Entendeu? Senão não muda. Uhum. É um BO. Antes, você quer dar uma ressalva sobre isso? E essa reforma política que nós tivemos não foi uma reforma, né? Só foi uma pintura de parede. Beto, se a gente respondeu sua pergunta, dá um salve aí, beleza? Senão eu explico de novo. Então, eu ia comentar um caso sobre o que você estava falando, da não mudança do PT, que no meu feed aqui aparece direto um cara, que é até um professor, meio famoso aqui, o cara é uma máquina de fake news. O cara é uma máquina de fake news, xingando todo mundo, xingando Wesley, xingando eleitor de Wesley, blá, blá, blá. Zé Raimundo perdeu, aí todo mundo vira fascista. Resumindo, todo mundo que não concorda comigo é fascista. Cara, até onde esses caras vão continuar com essa prática? Basicamente, essa prática eu achava hilário. Bolsonaro e os caras continuam com essa prática. Gente, o pessoal, eu vou dizer em geral, a esquerda tem que aprender a conviver com a democracia, gente. Isso é o comportamento mais contraproducente que existe para eleger a extrema-direita. É você categorizar todo mundo que não pensa como você como fascista. É um pensamento terrível. Eu acho hilário, Bruno, é o seguinte, parece que não dividiu, né? O pessoal parece que não tem eleitores, tem apoiadores. Eu via muito as pessoas batendo boca com eleitores. Quando o eleitor chegava para o candidato questionando algo, ao invés de explicar, né, e pedir a confiança do eleitor, a pessoa praticamente expulsava o cara, xingava, né, como se fosse uma oposição. Então, como que você ia conquistar esses votos? Né? Então, tipo, ao invés de pedir, ao invés de tentar converter um voto, de pedir uma confiança, não, eles estavam indo para cima com ódio, expulsando. Então, as pessoas estão se chateando com isso.
ambos dos lados. E a gente não viu isso aqui em Conquista, pô. Polarizou porque aqui a polarização já estava desde antes, quando a gente tinha oposição ao PT. E, inclusive, a gente sempre fala, o PT começou em Conquista primeiro do que no Brasil. Né? Antes de chegar na presidência da República e antes de chegar no governo do Estado, estava em Conquista primeiro. Né? Então, tipo, a oposição ao PT também já começou desde antes aqui em Conquista. Não vem falar que é bolsonarismo contra o petismo, não é isso. Não é isso. São pessoas que não concordam com o PT. Eu mesmo não me declaro, eu não sou bolsonarista. Tenho várias críticas a fazer ao governo Bolsonaro. Eu tenho uma filosofia totalmente diferente. Mas eu sou contra o PT. Eles não mudam nunca. Não tem como dialogar com eles. Seja um político, vá até o PT e tente. Se você tiver uma ideia divergente, algo coisa do tipo, procure a unidade. Eles vão olhar sua ficha, eles vão saber que partido você é e nem te recebe. Não é pela pessoa que você é pelo onde você está. Né? Ele não quer te dar chances de dar créditos à oposição, coisa do tipo. Não quer esse diálogo, não quer entrar no consenso. E é isso, Amanhã para mim eu vou eles não mudam. fazer o resumo de notícias. Ó, o pessoal que está na live, todo domingo eu faço resumo de notícias da semana, beleza? E nesse domingo eu vou explicar quem ganhou e quem perdeu essa eleição geral. Cada partido, quantos levou, quantos perdeu. Eu vou dar esse resumo pra galera, entendeu? Tá tudo aqui calculado as listinhas. Uhum. Dentro disso, Anderson, assim, para fechar esse assunto de PT, a gente tá falando muito de PT, na sua opinião, por que quiser Raimundo foi o candidato? Porque, querendo ou não, dos nomes do PT que já assumiram, o Zé Raimundo ele tá entre os que fez a pior gestão. O PT não tinha outro nome viável para poder lançar? Tinha, mas essas pessoas, eu acho que não tiveram espaço. Eles não dão espaço para a nova geração. Wagner, em uma entrevista ao Metrô 1, um dos mais importantes jornais da rádio de Salvador, ele foi certíssimo. O PT precisa abrir espaço para uma nova geração. As pessoas não podem mais ficar reféns do Lula. Conquista tem outros nomes, sim. Veja lá dentro do PT quantos vereadores estão aí. O Cori, o Fernando Jacaré, o Rudival, que foi presidente do partido, e tantas outras pessoas que precisam de uma oportunidade, e o PT parece que fica lá dividindo entre o grupo do Guilherme e o grupo do Zé Raimundo. Né? E aqueles que também têm espaço, mas não querem ser prefeitos, não querem ir para o executivo, que é o caso do Valdenor. Né? Então a gente não vê eles tentando mudar. Eu estou falando isso desde o início, pô. E toda vez que a gente. E parece que a gente aqui conversando fica mais evidente que eles não mudam. Por isso que estão sendo mudados. Já está virando clichê aqui nessa live essa frase. Mas é isso, já está ficando mais evidente, pô. Eles não dão espaço. Olha só. O grupo de Ezen Guzmão começou a entrar na política municipal há 4 anos atrás. Foi renovado agora. Conseguiu mais 4. Até o final desse mandato já teremos 8 anos. Eles ficaram 20 anos. 20 anos. O grupo, com a cabeça de Ezen, vai ficar 8 anos. Vamos ver quem será o próximo nome, que com certeza será novo. Será novo para a cidade. Mas e o PT? Desses últimos 20 anos. Será que vai apresentar também um candidato novo? Com que se espera isso, né? Vamos ver como é que será o cenário municipal da nossa cidade. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque nosso tempo de live está acabando. Beta, essa forma de eleger vereadores é sem sentido. No fim, a gente praticamente não vota o que queremos. É a crítica que eu tenho ao sistema, porque, na minha opinião, pelo menos, Beta, assim, na verdade, ela tem um sentido sim. Eu vou até explicar isso nas aulas que eu estou dando de teoria constitucional. Toda quarta-feira eu posto aula de teoria constitucional. Então, eu estou até explicando o sistema de proporcionalidade, qual foi a ideia na hora que criaram isso. Mas, realmente, para mim, do jeito que a sociedade se estrutura, esse sistema só foi usado exclusivamente para poder manter quem está no poder, entendeu? Não há a ligação democrática direta do povo eleger diretamente seu representante. Então, Anderson, correndo aqui, o que é que você pretende fazer em 2021 de atuação política?
Bem-vindo, 2021. Carolina Seixas. Bem-vindo, Lauro. Bem-vindo, Tairone. Perguntas no chat, fique à Bom, pessoal, vontade. desde o último dia das eleições, a gente não parou, né? E eu falei, o desafio continua. E nós vamos ficar acompanhando, sim, a nossa política municipal, cada dia, todas as sessões, todas as atualizações, todas as pautas, todos os movimentos de cada um dos vereadores. E sempre que tiver necessidade da gente interferir, nós vamos utilizar os canais democráticos para poder interferir. A gente vai dialogar com os vereadores, a gente vai discutir projetos sim, né? A gente não vai ficar de fora, a gente vai conversar com o nosso público, vamos fazer lives assim, como eu e você está fazendo, para a gente poder estar discutindo semanalmente todas as novidades. A gente precisa transformar a nossa Câmara mais transparente, a nossa política municipal mais transparente, né? Porque ela não se resume em apenas um parágrafo de um blog. Tem todo um contexto e a gente vai mostrar isso. A gente precisa mostrar para a população como é que funciona a nossa política municipal, né? Para a gente desenvolver de fato a nossa cidade, a nossa sociedade. E eu quero muito isso para os próximos anos, ficar mais envolvido. Eu quero concluir a minha faculdade, Ciências Políticas. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu gosto de trabalhar e eu quero me envolver sim, certo? Então, nos próximos anos, a gente vai estar acompanhando tudo. Inclusive, que já a partir dessas eleições, já está construindo o cenário para 2022 e a gente vai mostrar isso. A gente vai escrever essa história juntos. Perfeito, Anderson. Anderson, pode fazer suas considerações finais, por favor? Agora, olha que terrível. Na hora que a live lota, está acabando. Mas foi muito bom. Agradeço a sua presença, Anderson, por suas considerações finais. Certo. Eu agradeço a você, Bruno, por estar comigo durante toda essa jornada. Você está acompanhando desde o início desse desafio, né? E que continua, não vou dizer assim que até o final, porque ele continua. E agradeço também a oportunidade e a toda a audiência que nós tivemos aqui, a todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live, que contribuíram com suas ideias e contribuíram também com perguntas, né? E a gente está aqui à disposição. E vamos acompanhar isso durante todos os anos, todos os dias, cada segundo. Vocês podem acompanhar aqui as minhas redes sociais, Anderson Rocha Oficial no Instagram ou no Facebook também. Nós estamos publicando conteúdos lá diferentes da nossa plataforma no Instagram e também no Twitter, onde a gente conversa diretamente com as pessoas, né, com os personagens, sejam eles políticos, empresas ou o que for, que precisam de algum manifesto. E a gente vai estar aí, né, atualizando na medida do possível e conversando com a população. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e o desafio continua. Pessoal, eu vou deixar o contato de Anderson Rocha, para quem quiser mais informações. Eu queria encerrar aquela live passando o calendário dessa semana, beleza? Segunda-feira eu vou trabalhar até sobre o impacto de fake news na sociedade brasileira. Terça-feira, desenvolvimento pessoal, vou trabalhar Jordan Peterson. Quarta-feira vai ser live sobre política, certo? Comentando política. Quinta-feira vai ser direito, certo? E sexta-feira vai ser o dia igual ontem, respondendo perguntas complexas. Lembrando, todo sábado live. A live da semana que vem vai ser com o Dr. Álvaro Dias, mestre em Direito Ambiental, mestre em Direito Ambiental do UFBA. E domingo, como vocês sabem, comenta as notícias da semana. Domingo de manhã eu ainda não tenho horário para poder me organizar, mas eu vou me organizar em breve. Só tá sem horário no momento, mas amanhã de manhã eu vou comentar todas as notícias da semana, explicando ponto por ponto, as principais notícias. Pessoal, queria agradecer muito a vocês pelo fórum. Muito obrigado, Beto, pela participação. Tainá, Fera, Henrique ligou agora, todo mundo que participou. Isso é muito importante para a gente poder contribuir, galera. E até mais. Desejo uma boa semana para todo mundo, pessoal. Se cuidem. Valeu.